Falam também se Fernando Diniz corre o risco de demissão no Vasco. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco rescindiu o contrato com o Vitor Luiz, lateral esquerdo será anunciado nos próximos dias como novo reforço do Mirassol. O GB também foi emprestado, já está em Fortaleza, onde vai passar a jogar pelo Lion, contrato de empréstimo até o fim da temporada. Preciso te falar agora sobre o futuro de Fernando Diniz. O treinador vascaíno vive alvo de muita pressão. Tudo porque, nessa quarta-feira, mais uma derrota dentro de casa. O Vasco perdeu por 1-0 para o Bahia, gol de Luciano Juba. Nos últimos 11 jogos do Vasco, sob o comando de Diniz, no Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate e 9 derrotas, 7 gols marcados, 23 gols sofridos e um mísero aproveitamento de 12% dos pontos. Se fosse apenas pela torcida e pela opinião pública, o Diniz já teria sido demitido. O Pedrinho, presidente do Vasco, é quem resiste à ideia, tentando postergar essa decisão pelo menos até a metade do ano, quando os campeonatos serão paralisados por conta da Copa do Mundo. Importante registrar que depois da derrota para o Bahia, o Diniz discutiu com o jornalista na entrevista coletiva e ele se irritou com uma série de números que foram passados sobre o péssimo desempenho cruzmaltino. A pergunta que eu deixo para você, o Diniz merece a demissão? O que você pensa sobre o trabalho dele? Vale a lembrança de que esse início bastante ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro já acende o alerta sobre a possibilidade de rebaixamento. Quero te atualizar agora sobre a folha salarial do Vasco, que contratou 7 reforços, entre eles jogadores de nome, como Inestrosa, Brenner, Spinelli, Rojas e Cuiabano. Ainda assim, a folha do Vasco hoje é ligeiramente inferior à do ano passado. Tudo porque foram 15 saídas nos últimos 2 meses. 2 em especial causaram enorme impacto na folha. O Ryan ganhava R$1 milhão por mês, o Verratti custava outros 900 mil mensais. Então, entre as 7 chegadas e as 15 saídas, hoje a folha do Vasco é cerca de R$2 milhões por mês mais barata. Incluindo comissão técnica, o custo do time do Pedrinho gira na casa dos R$17 milhões mensais. Ainda podem chegar reforços? Talvez 1, no máximo 2, mas seriam apenas reforços pontuais, diante de boas oportunidades de mercado. Vale a lembrança de que a janela de inscrições se encerra no dia 3 de março, mas vai abrir-se uma brecha para que clubes brasileiros possam contratar por mais alguns dias atletas que tenham disputado campeonatos estaduais. Que o Flamengo é o time mais popular do país, nenhuma novidade, mas há um instituto de pesquisas assegurando que o Flamengo tem mais torcida do que Botafogo, Fluminense e Vasco somados. De acordo com o Instituto Prefab Futuri, 59% dos entrevistados nessa pesquisa se declararam torcedores rubro-negros. O problema é que a soma dos 3 rivais é inferior ao do número de torcedores do Flamengo. O Vasco aparece como o segundo time mais popular do estado, com 14,5%. Botafogo e Fluminense com 7,3% cada. Isso demonstra um enorme contingente de rubro-negros, com o Vasco bem tranquilo na segunda colocação e Botafogo e Fluminense extremamente distantes. Gostaria muito que você, torcedor de um dos 4 grandes, opinasse sobre essa pesquisa. Ela parece condizente com o que você vê no dia a dia? É essa a diferença mesmo? Do Flamengo batendo 60%, do Vasco ficando com 14,5% e de Fluminense e Botafogo somados se aproximando apenas do Vasco. Gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Sábado de carnaval, a folia invade o calendário, mas tem estadual. GB foi pro Fortaleza. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, gente, é muito importante. Não esquece, assiste o vídeo, qualquer um assistiu, deixa o like, é de graça, comenta. Você trocaria o Diniz por quem? Bom, o GB foi emprestado para o Fortaleza, passou nos exames médicos com opção de compra no fim da temporada, vai jogar a Série B. Tomara que ele se dê bem por lá, siga a carreira. Já tem alguns momentos marcantes negativos no Vasco, contra a equipe do Corinthians na final da Copa do Brasil, numa chance que ele teve. Na quarta-feira,
num domínio de bola para fazer o pivô e matou muito mal e largou a bola para a defesa adversária. Enfim, é um garoto que precisa maturar. E o vascaíno, nesse momento, não vai ter paciência com ele. Pode lembrar um Jardel da vida? Pode. Só que o Jardel ainda tinha feito gols, né? Com a camisa do Vasco no profissional. Mas é bom respirar outros ares. Boa sorte para o GB. Felipe Coutinho. Bom, na saída de campo na quarta-feira, tardiamente, por culpa do Fernando Diniz, e aí ele é o responsável pelas substituições, somente ele. Não adianta eu pegar o telefone e ligar, o Fábio Porchat, você, ninguém. Ele não vai atender, obviamente. Mas ele é o responsável pela demora do Felipe Coutinho em campo. Felipe Coutinho coloca 2 palmos de língua para fora, morto, cansado, e ele vai esticando a corda. Na quarta-feira substituiu o Coutinho aos 38 do segundo tempo. No domingo contra o Botafogo quase aos 40, e assim vai. Ah, mas o Felipe Coutinho é um craque, dele se espera algo diferente, ele pode resolver. Concordo plenamente. Porém, Felipe Coutinho não tem resolvido os jogos grandes, principalmente. Felipe Coutinho não tem preparação física, não aguenta jogar mais os jogos inteiros, diferentemente de outros jogadores da idade dele ou acima, como o Everton Ribeiro na quarta-feira. Felipe Coutinho não tem sido aquele Felipe Coutinho que nós esperávamos. Agora, aquele sorriso dado, ironicamente, quando foi vaiado na substituição e justamente pelo torcedor, eu espero, Felipe Coutinho, e você não tem esse perfil de ser um jogador debochado, pelo contrário, você é um torcedor do Vasco, um jogador que respeita muito a torcida, que o sorriso tenha tido um outro significado, e não de deboche. Eu não encarei assim. E ficaria muito decepcionado se soubesse por alguém, claro que você não vai falar, que não, realmente, ele ironizou a torcida, tá vaiando, pô, absurdo, Felipe Coutinho. Até porque, Felipe, a recepção que foi feita a você debaixo de muita chuva num sábado pelo torcedor, que foi como se fosse um jogo, para você e sua família na volta ao Vasco, foi digna de um craque, de um ídolo. Craque da bola, grande jogador, você foi na Europa, não no Vasco. Ídolo no Vasco, você não é, na minha concepção. E por que não é? Não conquistou absolutamente nada. Não tem um título para contar a história, o Felipe Coutinho. Mas é um cria, um garoto que veio da base do Vasco, que saiu muito novo, que nós vimos brilhar lá fora, que vimos jogar uma Copa do Mundo. Então, assim, claro que o sentimento é pertencimento. Voltou o Felipe Coutinho para casa. Música, estrutura para te receber e o torcedor lá. Na quarta-feira, de novo, Felipe, debaixo de chuva. Domingo, debaixo de temporal. Esse torcedor realmente merece sorrisos, pedido de desculpas, mas não ironia. O fato do Diniz ter sido importante em várias contratações, ter ligado para alguns jogadores, ter convencido, ter mostrado o projeto técnico para esses atletas, pesa a favor dele? Claro que sim. Mas, torcedor, reflita comigo. Você acha que o Fernando Diniz é o único treinador que liga ou participa de negociação, que tem poder de convencimento junto aos jogadores? Quer dizer que se o Fernando Diniz sair amanhã, a partir de domingo, quem vier, olha, o Vasco vai ter enorme dificuldade para contratar, porque é um clube que não atrai o jogador, tem uma péssima estrutura, torcida pequena. Você acha mesmo que é o Diniz que é o fator decisivo para uma negociação? Ah, mas os jogadores falam que conversaram com o Diniz. Tá bom. Os do Palmeiras falam também que conversaram com o Abel Ferreira. E aí? É de cada treinador. Agora, de nada adianta o Diniz convencer os jogadores se dentro de campo ele não convence os torcedores. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Vascão da Gama aqui no canal do Jornal Vasco News. Forte abraço e até o próximo vídeo.